Um estudo teórico, porém, não basta. Devem trabalhar sobre seu ser e trabalhar para mudar seu ser. Se puderem definir sua meta como um desejo de compreender os outros, deverão lembrar-se de um princípio fundamental das escolas. Só poderão compreender os outros na medida em que se compreenderem, e somente no nível do seu próprio ser. Isso significa que poderão julgar o saber dos outros, mas não poderão julgar o seu ser. Só poderão ver neles aquilo que já viram em si mesmos. Mas sempre cometemos o erro de crer que podemos julgar o ser dos outros. Na realidade, se desejarmos entrar em contato com homens mais desenvolvidos que nós e compreendê-los, deveremos trabalhar para mudar nosso ser. Devemos voltar agora aos estudos dos centros, assim como ao estudo da atenção e da lembrança de si, pois são os únicos caminhos que levam à compreensão. Afora a divisão em duas partes, positiva e negativa, que, como vimos, não é a mesma nos diferentes centros, cada um dos 4 centros é dividido em 3 partes. Correspondem essas partes à própria divisão dos centros entre si. A primeira parte é mecânica e inclui os princípios instintivo e motor, com ou sem predominância de um deles. A segunda é a emocional e a terceira, intelectual. O diagrama seguinte indica a posição dessas partes no centro intelectual. No caso aqui se trata de um círculo dividido no meio e depois dividido verticalmente por mais 3 partes, mais duas divisões. O centro intelectual está dividido em 2 partes, positiva e negativa, e para cada uma delas se divide em 3 partes. Assim, pois, o centro comporta de fato 6 partes. Cada uma dessas 6 partes subdivide-se por uma vez em 3, mecânica, emocional e intelectual. Só falaremos, porém, dessas subdivisões mais tarde, com exceção de uma delas, a parte mecânica do centro intelectual, de que vamos falar agora. A divisão de um centro em 3 partes é muito simples. Sua parte mecânica trabalha quase automaticamente, não exige atenção alguma, mas por isso mesmo não pode adaptar-se às mudanças de circunstâncias, não pode pensar, continua a trabalhar como começou, mesmo quando as circunstâncias tenham mudado completamente. No centro intelectual, a parte mecânica compreende todo o trabalho de registro das impressões, das lembranças e das associações. É tudo o que deveria fazer normalmente. Isso é, se as outras partes fizerem seu próprio trabalho. Nunca deveria ela responder às perguntas que se dirigem ao centro por inteiro, nem tentar resolver os problemas dele, e nunca deveria decidir nada. Infelizmente, o fato é que ela está sempre pronta a decidir e responde sempre a toda espécie de perguntas, de uma maneira muito estreita e muito limitada, com frases feitas, expressões de gíria e chavões políticos. Tudo isso, como muitos outros elementos de nossas reações habituais, constitui o trabalho da parte mecânica do centro intelectual. Essa parte tem seu próprio nome, chama-se aparelho formatório ou também centro formatório. Muitas pessoas, sobretudo entre os homens número 1, ou seja, a grande maioria, passam toda a sua vida somente com seu aparelho formatório, sem jamais recorrer às outras partes do seu centro intelectual. Para todas as necessidades imediatas da vida, para receber as influências A e responder a elas, e para deformar ou rejeitar as influências C, o aparelho formatório é mais do que suficiente. É sempre possível reconhecer o pensamento do centro formatório. Por exemplo, o centro formatório parece poder contar apenas até 2. De fato, ele divide todas as coisas em 2, bolchevismo e fascismo, operários e burgueses, proletários e capitalistas e assim por diante. Devemos a maioria de nossos clichês modernos ao pensamento do centro formatório, e não somente a maioria dos nossos clichês, mas todas as teorias populares modernas. Talvez seja possível dizer que, em todas as épocas,
todas as teorias populares provém do aparelho fomatório. A parte emocional do centro intelectual é constituída principalmente pelas emoções intelectuais, ou seja, o desejo de saber, de compreender, a satisfação de saber, o descontentamento por não saber, o prazer da descoberta e assim por diante. Embora todas essas emoções também possam manifestar-se em níveis muito diferentes. O trabalho da parte emocional exige atenção plena, mas nessa parte do centro, a atenção não exige esforço algum. É atraída e retida pelo próprio assunto e, frequentemente, sob o efeito de uma identificação que se designa habitualmente pelo nome de interesse, entusiasmo, paixão ou devoção. A parte intelectual do centro intelectual comporta a faculdade de criar, construir, inventar, descobrir. Não pode trabalhar sem atenção. Mas a atenção nessa parte do centro deve ser controlada e mantida pela vontade e pelo esforço. Este será nosso critério principal no estudo das diferentes partes dos centros. Se as considerarmos do ponto de vista da atenção, saberemos imediatamente em que parte do centro nos encontramos. Sem atenção ou com uma atenção errante, estamos na parte mecânica. Com uma atenção atraída e retida pelo assunto, da observação ou da reflexão, estamos na parte emocional. Com uma atenção controlada e mantida sobre um assunto por meio da vontade, estamos na parte intelectual. Ao mesmo tempo, esse método mostra como fazer trabalhar as partes intelectuais dos centros. Observando a atenção e tentando controlá-la, nos obrigamos a trabalhar nas partes intelectuais dos centros, pois o mesmo princípio se aplica igualmente a todos os centros. Embora talvez não nos seja fácil distinguir as partes intelectuais nos outros centros, e especialmente no centro instintivo, cuja parte intelectual não exige para seu trabalho nenhuma atenção que possamos perceber ou controlar. Tomemos o centro emocional. Deixarei de lado, por enquanto, as emoções negativas. Só nos ocuparemos da divisão do centro em 3 partes: mecânica, emocional e intelectual. A parte mecânica compreende o humor barato, os gracejos estereotipados, o sentido de comicidade mais grosseiro, o gosto da excitação, o amor aos espetáculos sensacionais, aos desfiles, ao sentimentalismo, o prazer de encontrar-se numa multidão, de fazer parte de uma multidão, a atração pelas emoções coletivas de todas as espécies, a tendência a afundar por completo nas emoções mais baixas, os meios animais, crueldade, egoísmo, covardia, inveja, ciúme, etc. A parte emocional pode ser muito diferente segundo as pessoas. Pode comportar o senso do humor ou o senso cômico, bem como a emoção religiosa, a emoção estética, a emoção moral, e nesse caso pode levar ao despertar da consciência moral. Mas com a identificação, pode converter-se em algo muito diferente. Pode ser muito irônica, zombeteira, sarcástica, pode ser má, obstinada, cruel e ciumenta, embora de maneira menos primitiva que a parte mecânica. A parte intelectual do centro emocional, com a ajuda das partes intelectuais dos centros motor e instintivo, detém o poder de criação artística. No caso das partes intelectuais, dos centros motor e instintivo, necessárias à manifestação da faculdade criadora, não estarem bastante educadas ou não lhe responderem em seu desenvolvimento, essa faculdade pode manifestar-se nos sonhos. Isso explica a beleza, às vezes maravilhosa, dos sonhos de certas pessoas que, por outro lado, não são nada artistas. A parte intelectual do centro emocional é também a sede principal do centro magnético. Quero dizer que se o centro magnético só existir no centro intelectual ou na parte emocional do centro emocional, não será bastante forte para que sua ação seja efetiva e será sempre suscetível de cometer erros ou de fracassar. Mas a parte intelectual do centro emocional, quando está plenamente desenvolvida e trabalha com toda a sua potência,
é um caminho para os centros superiores. No centro motor, a parte mecânica é automática. Todos os movimentos automáticos, que na linguagem corrente são chamados de instintivos, lhe pertencem, assim como a imitação e a capacidade de imitação que tão grande papel desempenha na vida. A parte emocional do centro motor corresponde, sobretudo, ao prazer do movimento. A paixão pelos jogos e pelos esportes normalmente deveria depender dessa parte do centro motor. Mas quando a identificação ou outras emoções se mesclam com ela, é raro que ocorra assim. E na maioria dos casos, a paixão pelos esportes encontra-se na parte motora do centro intelectual ou do centro emocional. A parte intelectual do centro motor é um instrumento muito importante e muito interessante. Quem tenha tido ocasião de fazer bem um trabalho físico, não importa qual, sabe que cada espécie de trabalho exige muita invenção. Devemos inventar nossos pequenos métodos para tudo o que fazemos. Tais inventos são o trabalho da parte intelectual, do centro motor, como são muitas outras invenções do homem. O poder que os atores possuem de imitar à vontade, a voz, as entonações e os gestos dos outros, provém também da parte intelectual do centro motor. Mas quando esse poder de imitação atinge um grau superior, exige ao mesmo tempo o trabalho da parte intelectual do centro emocional. O trabalho do centro instintivo permanece, para nós, muito obscuro. Realmente só conhecemos, quero dizer, só sentimos e só podemos observar sua parte sensorial e emocional. Sua parte mecânica compreende as sensações habituais, que com frequência não notamos em absoluto, mas que servem de base às outras sensações. Compreende também os movimentos instintivos, no sentido correto da expressão, isso é, todos os movimentos internos, tais como os da circulação do sangue, da digestão, e os reflexos internos e externos. A parte intelectual ocupa um lugar muito grande e muito importante. No estado de consciência de si ou quando dele se está próximo, pode-se entrar em contato com a parte intelectual do centro instintivo e colher assim muitos dados sobre o funcionamento da máquina e suas possibilidades. A parte intelectual do centro instintivo aparece como um cérebro por trás de todo o trabalho do organismo. Um cérebro que nada tem em comum com o do centro intelectual. O estudo das partes dos centros e de suas funções específicas exige um certo grau de lembrança de si. Sem se lembrar de si mesmo, não se pode observar durante tempo bastante longo ou com bastante clareza para sentir e compreender a diferença entre as funções provenientes das diversas partes dos diferentes centros. O estudo da atenção, melhor que qualquer outra coisa, revela as partes dos centros, mas o estudo da atenção exige, por seu turno, um certo grau de lembrança de si. Cedo compreenderão que todo o seu trabalho sobre si mesmos depende da lembrança de si e que sem ela não pode fazer nenhum progresso. E a lembrança de si é um despertar parcial, ou o começo de um despertar. Naturalmente, e isso deve ficar muito claro, nenhum trabalho pode ser feito no sono. Encerramos aqui a leitura do livro Psicologia da Evolução Possível ao Homem, P.D. Ouspensky.